Se as suas impressões estão saindo com muitas vibrações, pode ser que esteja na hora de calibrar a tensão das correias da impressora. Mas não se preocupe, vou te mostrar uma forma simples e prática de fazer isso, sem precisar de apps complicados para medir a frequência das correias ou qualquer coisa do tipo. Antes de começar, é importante entender o que está acontecendo. Nas impressoras Core XY, como as impressoras da série K da Creality, o movimento do hot end nos eixos X e Y depende de 2 motores, 2 correias dentadas e um conjunto de polias e engrenagens. Quando essas correias não estão tensionadas corretamente, podemos encontrar alguns problemas, como ghosting, que são aquelas vibrações na parede externa das impressões, perda de qualidade, problema com as dimensões das peças impressas e até mesmo desgaste prematuro do seu equipamento. E isso tudo tende a piorar à medida em que aumentamos a velocidade de impressão. E para resolver esse problema, vamos usar essa ferramenta aqui que você mesmo pode imprimir. Ela está disponível no Printables e foi criada pelo usuário RaduSorin1. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. O link para essa ferramenta está na descrição. E já que você vai até o Printables para baixar essa ferramenta, aproveite também para conferir os meus modelos, todos eles gratuitos. No post dessa ferramenta encontramos as instruções para a impressão correta dela. O usuário determina que você utilize um nozzle de 0,4 mm. Altura de camada padrão de 0,2 mm, espessura das paredes de 0,4 mm. E atenção aqui, porque em alguns slicers eles determinam que a espessura da camada seja de 0,42 mm. Fique atento nas configurações do seu slicer para que a espessura da parede esteja definida para 0,4. Ele também recomenda que utilize 3 paredes e 3 camadas de top e bottom. Além disso, tenha certeza que você desabilitou o brim e o infill. Tudo isso para garantir que essa peça esteja calibrada para a frequência de 110 Hz. Agora vamos ver como essa ferramenta funciona. Faça o home da impressora e mova a mesa para baixo para ter mais espaço para trabalhar. Posicione a cabeça de impressão na parte central do eixo X. Eu gosto de usar os controles da impressora para determinar essa posição. Essa impressora possui 2 tensionadores que ficam na parte de trás dela. E nele encontramos uma mola e 2 parafusos que são utilizados para segurar tudo no lugar, mantendo a tensão na mola. Vamos começar afrouxando esses parafusos e nesse momento recomendo que você retire eles por completo e adicione arruelas para proteger a parte de plástico. Agora, encontre os 2 parafusos que vieram com a impressora e coloque-os na lateral dos tensionadores. Isso pode ser um pouco difícil por conta do espaço limitado, mas com cuidado e paciência eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. Agora, desative os motores da impressora caso ainda estejam ativados e mova a cabeça de impressão 15 centímetros para trás, medindo da parte frontal da impressora. Pegue a ferramenta impressa e posicione na metade da correia que ficou exposta na parte da frente. Ou seja, ela vai ficar por volta de 7,5 centímetros da cabeça de impressão. O ajuste é muito simples. Se a ferramenta afundar, solte o parafuso que você inseriu na lateral dos tensionadores. Mas se ela ficar muito alta, aperte o parafuso, aumentando a tensão. Continue ajustando até que a ferramenta fique alinhada com a marca central dela. Repita o processo nos 2 tensionadores e sempre dê uns toquinhos na ferramenta para garantir que ela está medindo corretamente. Quando atingir a tensão ideal, aperte os parafusos frontais para travar os tensionadores no lugar. Eu recomendo deixar aqueles parafusos laterais no lugar. Apenas afrouxe eles um pouco, porque isso vai facilitar muito a próxima vez que você tiver que fazer esse ajuste. Depois disso, é sempre uma boa ideia limpar e lubrificar as barras da impressora para garantir que tudo está funcionando bem. Inclusive, eu tenho um vídeo explicando como fazer essa limpeza e lubrificação. Lembre-se que a limpeza, lubrificação e manutenção do equipamento também afeta na qualidade de impressão. Depois disso, vamos realizar a calibragem do Input Shaping. Eu particularmente gosto de utilizar o display da impressora para fazer isso. Lembre-se de desativar o checkbox do Auto Leveling, agilizando o processo. Basicamente, o ajuste da tensão das correias acaba aqui. O que vou mostrar agora é como faço para analisar o resultado de todo o meu trabalho. E é óbvio que depois eu vou mostrar uma impressão antes e depois de fazer esse ajuste. Vale a pena ficar até o final. Utilizando o Fluid ou Mainsail, se você preferir, vamos executar 2 macros para gerar gráficos de
ressonância. A ordem de execução desses macros não é relevante. Vou começar pelo Belt Shaper Calibration. Depois de executado, esse gráfico será salvo em Machine, Helper Script, Improved Shapers. Mas saiba que esse gráfico será apagado do diretório quando nós executarmos o macro a seguir. Então, caso você não queira perder o gráfico gerado, você pode salvá-lo no seu computador. E eu acho que é interessante gerar os gráficos antes de iniciar o processo de ajuste da tensão das correias e após realizar esse processo. Dessa forma, você pode comparar a diferença entre eles. Em seguida, envie o macro Test Resonances Graph. Ele será salvo no mesmo diretório do gráfico anterior. E lembre-se de não encostar na impressora durante a geração desses gráficos ou do Input Shaper que fizemos inicialmente, para não interferir com os resultados. Agora, comparando os gráficos, podemos notar a diferença entre eles. Fica bem evidente, principalmente nesse gráfico aqui, como a diferença de amplitude de ressonância diminuiu muito. A interpretação desses gráficos pode ser um pouco confusa, e eu não vou perder seu tempo com isso. Afinal, o melhor teste que você pode fazer é comparar uma impressão feita antes e uma depois do ajuste da tensão das correias. E aqui está. Veja a diferença entre esses dois cubos impressos com as mesmas configurações no slicer. Esse daqui foi impresso antes de ajustar a tensão, e podemos ver como a qualidade das paredes externas estão longe do ideal. Agora, compare com este cubo aqui impresso depois do ajuste. Na minha opinião, está bem melhor. Até mesmo as dimensões estão mais precisas no segundo cubo. Notei isso ao tentar rosquear essa tampa aqui na parte de baixo do cubo. No primeiro, quando eu tento rosquear, ela vai até um certo ponto, mas depois ela começa a oferecer bastante resistência. Já quando eu coloco a tampa no segundo cubo, impresso após o ajuste das correias, eu consigo facilmente rodar a tampinha até o fim. Mesmo passando a unha ao redor da tampa, eu não sinto nenhum degrau ou gap entre ela e a peça. Agora você já sabe como ajustar a tensão das correias da sua impressora de forma bem prática e rápida. Então, sempre que você notar imperfeições e vibrações nas suas peças impressas, saiba que talvez esteja na hora de ajustar a tensão das correias novamente.